Bom dia, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Elizabeth e faço esses vídeos como uma forma de diálogo e sobre temas que envolvem o nosso cotidiano como seres humanos. Aqui a gente vai utilizar muito da ciência, às vezes de artigos e às vezes também das experiências pessoais que enriquecem muito a nossa vida. Bom, hoje eu queria falar de um tema bem curtinho, mas que eu desejo muito que sirva para a vida de quem ouvir e fizer sentido. Sobre quando a vida ela torna difícil. Quando a gente tem momentos da vida que a gente enxerga que são maiores do que a gente. Aquele momento que a gente está passando por algo. Na verdade, muitas vezes a gente está num período bom da nossa vida, vivendo a vida de ser humano. Acorda, vai trabalhar, vai na academia, ou faz uma caminhada, vai no supermercado, paga uma conta. E às vezes algo acontece que seja maior que a gente. Então, nesses momentos, o que fazer? E muitas vezes o que acontece com a gente perde o sono, a gente pega um papel e começa a escrever de várias formas como contornar aquele desafio, né? Ou aquele problema, vamos chamar assim a princípio. Mas muitas vezes nós não temos o controle disso, né? E aí eu vou falar sobre 5 passos que eu separei quando a gente se encontra diante desse desafio. O primeiro passo que eu coloquei dê um passo atrás. Quando a gente tem algo que é muito grande, muitas vezes a gente imagina uma bola, um círculo, né? Uma esfera, vamos imaginar aqui. E imagina que essa bola ela seja, vou falar assim, uma bola energética. Vamos imaginar na nossa mente. Muitas vezes, quando a gente está naquele problema, a gente faz assim. A gente entra para dentro daquela esfera de problemas e a gente não consegue deslocar a nossa visão e ver além do problema. Por isso que muitas vezes a gente escuta assim, quem está de fora do problema vê a solução mais fácil do que quem está dentro. Justamente porque quando nós estamos entrelados, né, entrelaçados neste problema, nesse emaranhado, né, nós estamos emaranhados nesse desafio, não vamos chamar de problema, vamos chamar de desafio. Muitas vezes a gente não consegue ver a solução e nem buscar. E às vezes a gente se sente apáticos, né? A gente se sente congelado, né? Freezing, né? A gente pode falar congelado mesmo, naquela situação, sem saber para onde ir. Se é para a direita, para a esquerda. E às vezes, quando eu escrevo dê um passo atrás, é justamente isso. Muitas vezes a gente não tem que fazer nada. Mas como assim não fazer nada? A gente tem um problema e a gente não tem que fazer nada. Justamente porque nesse momento a gente não consegue buscar a solução. A gente não consegue ver a solução desse problema. Então, nesse momento, a minha dica é dê um passo atrás. Imagina também que a gente coloca aqui numa mesa várias casinhas, vários bonequinhos simulando, vou falar assim, uma sociedade. E imagina que você seja mais um desses bonequinhos nessa sociedade. E toda essa mesa ela tem floresta, ela tem pessoas trabalhando, ela tem cabaninhas. Às vezes por você ser um bonequinho dentro de toda essa sociedade, você não consegue ver as árvores que estão no fundo, as casas que estão para longe de onde você se encontra a posição. E imagine agora que você nesse bonequinho consegue crescer e ver por cima dessa mesa, se tornar um adulto real aqui e conseguir enxergar toda a posição dessa mesa, todas as pessoas que se encontram nessa geografia, as árvores, as montanhas, os pássaros. Então imagine que essa situação seja o seu desafio. Quando você dá um passo atrás, você consegue ver como se fosse por cima da situação. E isso traz clareza de mente para a gente. Uma dica que eu dou é isso clareia os pensamentos. E o que eu falo o que eu costumo dizer, e existem até partes, né, eu vou falar assim, de científicas que falam sobre isso. Não dê resposta em tempos rápidos. Quando você está nesses desafios e que você sai da situação para
para olhar melhor, você traz mais clareza de pensamento e isso te dá maior leveza para responder ou para tomar uma atitude frente a essa situação. Eu falo isso, assim, às vezes até para o meu esposo. Às vezes as situações que a gente mais erra na vida são aquelas situações que a gente responde de maneira rápida. Já fez aquela compra que a pessoa fala assim, é só hoje essa promoção. Se você não fechar hoje, você perde o desconto. E às vezes você fecha a compra e lá na frente você se arrepende. E talvez se a gente desse para o nosso cérebro um pouco mais de tempo para refletir sobre se aquilo é bom, o que aquilo vai me trazer de benefício, o que aquilo está tirando de mim, o que aquilo só diz sobre um comportamento que eu já estou mecanizado, às vezes eu só ajo assim na ansiedade, eu só ajo assim dessa maneira, dando tempo para o nosso cérebro responder. Às vezes a gente dando um passo atrás, a gente consegue ter mais essa clareza. O segundo passo que eu falo aqui sobre quando a vida se torna difícil, né, quando a gente tem esse problema, é reconheça sua responsabilidade no processo. Imagine que você, novamente, é um bonequinho desses. E muitas vezes a gente está assim, nossa, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que sempre acontece comigo esse tipo de situação? Por que eu me envolvo com pessoas que sempre me humilham ou sempre me machucam? Reconheça a sua responsabilidade. Isso envolve várias coisas, e dentro delas, até mesmo processo terapêutico, espiritualidade, envolve saúde, né? E aí, saúde, a gente não está falando só apenas de uma doença orgânica, né? De quando o meu coração não bate direito, quando o meu rim não está funcionando. Nós também estamos falando aqui da nossa mente e do nosso espírito. E sim, isso é científico, isso já é comprovado, tá? A gente não pode ter uma limitação de entender que a saúde ela é apenas algo orgânico, né? No nosso corpo. Vai muito além disso. E muito além ainda do que a gente vai descobrir com o tempo. E aí eu trago aqui duas palavras que eu acho muito importante entender: consequência e problema. O que eu difero dessas duas palavras? E aí é uma interpretação que eu adquiri na vida, isso é algo pessoal, como eu disse, eu vou usar estudos, vou falar de coisas pessoais. A consequência, ela é algo que acontece com a gente mediante aos atos que a gente tomou frente a uma situação. O problema, ele independe disso. Então, eu estou bem, vamos supor que eu faço atividade física, eu faço uma caminhada, eu escolho alimentos saudáveis e de repente eu adoeço com uma doença, uma pneumonia que eu tive, precisei internar no hospital. Isso é um problema. Por que isso é um problema? Como aqui a gente vai usar de analogia, aquilo que servir para vocês, né? Porque é algo que independe, não está no meu controle. Eu estou dirigindo, muitas vezes acontece um acidente. Em outros vídeos a gente vai abordar isso também mais profundo. Mas então o problema, ele independe daquilo que das minhas escolhas diárias. Já a consequência não. Muitas vezes eu me relaciono com uma pessoa que eu sei que não vai fazer bom para mim. Aquele relacionamento começa a trazer consequências para minha vida. E aí eu fico numa situação muito ruim. E eu falo, meu Deus, esse eu tenho um problema. Você pode chamar de problema, não tem problema. Mas aqui eu vou diferir entre consequências. Então, reconhecer parte, né, a sua responsabilidade. O que depende de você? O que você pode mudar? Dentro desse difícil que a vida se tornou, desse desafio que a vida trouxe para você, o que é responsabilidade sua? E aí isso linka com o terceiro passo que eu separei, reconhecer os seus limites. Quando eu reconheço a minha responsabilidade, eu não estou falando aqui sobre culpa. A gente não trata com culpa, a gente trata com responsabilidade. Porque quando eu penso em responsabilidade, o meu cérebro começa a pensar em mecanismos que eu posso desenvolver ou tomar atitudes para sair disso. Então a responsabilidade, ela traz algo funcional para a nossa vida, benéfico. Eu reconhecer aquilo que eu tenho responsabilidade, eu reconheço também o que eu posso fazer para sair daquilo. E quando eu reconheço o que eu posso fazer, eu também preciso reconhecer os meus limites. Por isso que anda junto. Porque tem coisas que eu vou conseguir tomar atitudes, tomar decisões para sair daquilo, para resolver, ou muitas vezes para minimizar. Às vezes até na aceitação também.
Então tem coisas que eu olho e falo assim, isso eu não dou conta. Isso eu não dou conta de resolver. E tá tudo bem, porque a gente não tem que dar conta de tudo que a gente vai resolver. E para a gente ter esse mecanismo, esse movimento, a gente precisa reconhecer os nossos limites. E isso exige da gente conhecimento, leveza com a gente mesmo. Nós somos seres humanos, nós vamos tomar atitudes que nem sempre vão ser as melhores. Mas nós tomamos as atitudes com aquilo que a gente tem de conhecimento no momento. Várias vezes a gente pode se pegar falando assim, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, no passado, eu tomaria uma atitude diferente. Sim, mas a cabeça que você tinha naquele momento não é a que você tem hoje. A que você tem hoje é justamente porque você, às vezes, errou naquela tomada de decisão e isso gerou um crescimento, uma nova mentalidade para você. Então, nós precisamos ter leveza também nesse processo, reconhecendo nossos limites e aquilo que faz parte da nossa responsabilidade. Quarto passo que eu falo para vocês é: se apoie em você e em quem você ama. Eu também tenho algo muito profundo que, particularmente, eu me apoio muito em Deus. Então, eu escolho ter essa relação com Deus. Eu acho benéfica, eu acho que me faz olhar com um olhar de maior leveza, mas isso é algo pessoal, né? E a espiritualidade é algo que é comprovado, que é benéfico, que traz movimentos diferentes. Quando a gente tem pacientes, por exemplo, em cuidados paliativos, pacientes que têm uma relação espiritual maior, eles têm um movimento de maior aceitação, maior leveza do processo. Isso é comprovado. Então, eu sempre toco nesse ponto também. E por que eu disse se apoiar em você? Porque muitas vezes, por mais que a gente tenha pessoas que nos amem e que vão nos apoiar, e isso é maravilhoso, ter uma rede de apoio, e também é uma parte, né, desse quarto passo que eu estou falando, não é a pessoa que está passando por aquele desafio. Só você vai entender de verdade o seu processo. E tá tudo bem, as pessoas não têm que entender. A gente precisa entender porque é com a nossa força, com o nosso olhar, com a nossa mentalidade que a gente vai conseguir atravessar aquele desafio. Nem sempre eu falo assim, as pessoas precisam ter. Às vezes a gente quer convencer as pessoas de que o local que a gente se encontra está muito difícil. E elas não vão entender, por mais bem intencionadas que elas possam estar. Porque cada um tem o seu desafio aqui na Terra, tem as suas lutas, tem de onde você saiu. Eu sempre falo assim, imagina que a vida é uma corrida. Alguns vão sair do zero, outros vão sair do +2, mais à frente, outros vão sair mais atrás. E a gente não tem que comparar a nossa história. A gente precisa entender que essa é a nossa história. Aceitar a nossa história. E aceitar a nossa história não é dizer que nós vamos continuar no lugar de onde nós saímos, mas é que nós vamos fazer movimento com as ferramentas que a gente tem. E aquelas que a gente não tem, a gente vai fazer movimentos para conquistar. Isso exige leveza, isso exige paciência, isso exige constância da nossa parte também. E o quinto passo que eu queria falar para vocês é: respire e saiba que vai passar. É a frase mais clichê, talvez, que a gente escute das pessoas, né? Tudo passa, é questão de tempo. Gente, mas é verdade. Só que quando a gente está nesse desafio e fala pra gente que é questão de tempo, o tempo ele não vai saltar de uma data para outra. Se eu estou em março, eu não vou passar para dezembro de uma vez e superar isso. Existe um processo ao longo desse caminho. E eu vou ter que atravessar esse processo. E se esse processo ele existe, cabe a mim o olhar como eu vou atravessar ele. Então, eu posso passar de uma maneira leve ou tentar, né, leveza nesse processo, tentar deixar mais leve esse processo. Ou eu posso passar com um olhar de culpa, de dureza, de dificuldades, de eu fiz isso, por isso que eu estou colhendo isso, ou ninguém fez nada por mim. Existem as duas formas. De uma forma ou de outra, o tempo vai passar. E como você olha para esse desafio é o que vai fazer diferença no final, quando você atravessar esse trajeto. Então, esses são 5 passos que eu queria deixar aqui para vocês. Eu espero que faça sentido. Escreve nos comentários se você gostou. Toda semana eu vou estar postando um vídeo aqui
sobre assuntos cotidianos, sobre espiritualidade, sobre terapia, processos terapêuticos, e é como um diálogo. Escreva aqui embaixo, eu vou deixar também o meu e-mail, quem quiser escrever, fique à vontade, a gente vai respondendo, e espero que seja uma caminhada bem bacana. Se inscreva no canal, curta e comente, caso você possa. Um beijo para vocês, boa semana e nos vemos na próxima semana.